Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo aqui no SBT. Quero agradecer vocês que nos acompanham todas as semanas e lembrar que os programas anteriores, inclusive esse aqui também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. É só digitar lá Observadores Marabá que você encontra muito facilmente tudo que a gente já produziu até aqui, e também vai ter a partir da próxima semana esse programa gravado também com o Dr. Arilson, que é o nosso convidado de hoje, cardiologista marabaense. Está voltando para sua terra, trazendo esposa, está aqui com ele a Paula, que é sua esposa, está aqui nos bastidores, o filho também, que é o Bernardo. E para nos ajudar nesse bate-papo também está aqui conosco a Thaís Araújo, essa jovem jornalista que faz parte do portal Correio de Carajás. A gente convidou o portal para nos ajudar aqui hoje e a representante é a Thaís. Eu começo dando um bom dia para o nosso convidado. Bem-vindo, doutor Arilson. Bom dia, é uma honra, um privilégio voltar para Marabá e receber esse convite de um grande amigo de muitos anos, né, que lá atrás, quando eu voltei de São Paulo em 2005, você me recebeu muito bem e trilhamos um caminho muito bom aqui ainda lá no jornal, verdade, no Correio, ainda no Correio do Tocantins. No Correio do Tocantins. Então, verdade. É uma satisfação muito grande e obrigado por todo o público que nos assiste. Que bom. Thaís, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigada, Patrick. Tá aí, muito bom. Doutor Arilson, o senhor, de 2005 para cá, dessa época que o senhor está citando, muitas águas rolaram, né? Na época o senhor tentava fazer ali um bate-bola, né? Um período aqui, um período em Belém, nunca deixou de estar ligado a Belém, que é também de onde é a sua formação. E depois, eu acho que até o advento da família foi de segurando mais em Belém e outras coisas também. De lá para cá, o senhor se tornou também uma referência. Isso, eu sei que o senhor não falaria isso, mas eu sei que né? A gente acompanha o dia a dia da saúde no Pará e na região norte. O senhor é uma referência na área, na região norte do país. E desde então não tem conseguido mais ter essa constância, porém agora decidiu voltar para Marabá. Conta para a gente um pouquinho do que rolou nesse meio tempo e sobre essa decisão de retornar para casa. Eu fui... acontece o seguinte, eu vim trabalhar em Marabá em 2005, mas assim, para separar um pouco as coisas. Existe o cardiologista clínico, sim. Existe o cardiologista que se dedica à cirurgia cardíaca, existe o cardiologista que se dedica para a hemodinâmica, que é a área de cateterismo e angioplastia, que especificamente é a minha área. Okay. E existem outras subdivisões, quem faz ecocardiografia, quem trabalha com marca-passo, eletrofisiologia. Então, a cardiologia ela sofreu uma ramificação muito grande. E como eu preciso, na minha área, de uma estrutura hospitalar, de retaguarda, de CTI, de centro cirúrgico e de uma equipe multidisciplinar, naquela época, Marabá não me ofertava isso. Ou seja, até então você poderia apenas clinicar. Só clinicar. No máximo, né? Clinicar. As cirurgias sempre foram realmente em Belém. Nós íamos para Belém, eu juntamente com os pacientes de Marabá. Então, nós fazíamos muitos cateterismos e angioplastias, encaminhávamos muitos pacientes para a cirurgia, né, dos marabaenses, mas chegou um momento que realmente ficou inviável essa ida e vinda, né, e realmente pesou a família, mas pesou muito as responsabilidades que eu fui, os compromissos que eu fui assumindo em vários hospitais em Belém. E aí a agenda ficou bem complicada. Principalmente na vida de cirurgião. Na vida de cirurgião bem complicado, sobre avisos, urgências, né? Conciliar tudo isso não é fácil. Certo. Thaís. E explica pra gente um pouco por que você tinha que ir para Belém e não fazer, né, essas intervenções aqui. A máquina do cateterismo, a máquina de hemodinâmica, né, ela exige para que nós façamos esses procedimentos que parecem, vocês vão ver pelas imagens, muito simples, mas na realidade envolve uma complexidade muito grande, porque muitas vezes a gente está com catéteres e fios dentro do coração. Então, a gente tem que estar preparado para situações emergenciais e para isso a gente precisa de um bom centro de terapia intensiva, de um CTI, de um bom centro cirúrgico, a gente precisa, na realidade, de um apoio. E na época, suporte, um suporte que nós não tínhamos na época aqui, né? O hospital regional estava começando, estava ainda em fase de implantação e os hospitais privados ainda não tinham essa estrutura. Bem depois, quase 10 anos depois que eu
que eu passei a me dedicar só às minhas atividades em Belém, foi que, aos poucos, a cidade foi se estruturando, né? Mais leitos de CTI ofertados no hospital regional, no serviço privado passaram a ter também CTI. Então, a cidade, o serviço de saúde foi crescendo junto com a expansão da cidade, o crescimento, né, da infraestrutura. Que de lá para cá o cenário mudou. Mas antes de falar do cenário que mudou, eu queria só fechar essa parte, porque eu sei que a tua família também está acompanhando o programa, teu pai, tua irmã, teus familiares. Fala sobre essa decisão de agora voltar para Marabá. Eu acho que naquela época, e a minha esposa sempre fala isso, como eu dediquei... eu terminei a faculdade, depois da faculdade eu fiz mais 3 especializações, que ocuparam 7 anos de formação, ou seja, a minha formação de residência e de especialização foi maior do que a faculdade. Então, e eu tenho paixão pelo que eu faço, né? Assim, eu posso ficar o dia inteiro fazendo cateterismo e fazendo procedimentos que eu não fico cansado. Então, a minha esposa, né, sofre muito com isso porque ela vê a complexidade, os pacientes podem morrer e ela fica desesperada em casa também. Tem 2 casamentos. Né? Tem 2 casamentos. O outro é com a profissão. Exatamente. Então, eu posso dizer que eu realizei tudo o que eu queria dentro da minha área, de todos os procedimentos, dos mais complexos, né? Tudo em termos de inovações, de tecnologia, de atualidades, eu consegui fazer na minha área, então eu me sinto realizado. E hoje eu queria mais, desacelerar um pouco, focar um pouco mais em coisas que não me tome tanto tempo, né? E ter mais tempo para a família, né? Ter uma vida mais tranquila, né? Então, aquela correria da cidade grande, trânsito, Você entende que poderá ter isso aqui? Sim, mas acho que até lá a gente vai ter um pouquinho aí de tranquilidade. E uma coisa que chama muito atenção, talvez vocês não percebam isso aqui no dia a dia, mas aqui a gente tem um calor humano, um acolhimento, um respeito. A gente olha nos olhos das pessoas. A gente olha no olho e a gente acredita, a gente tem confiança. E a gente tem uma sensação de segurança em Marabá, fora de série, coisa que, né, anos atrás, décadas atrás, né, o pessoal conhecia Marabá como Marabala, né? Então, índice de violência, tem violência como em qualquer outro lugar. Todo centro urbano tem, mas a gente vê uma cidade muito bem estruturada e pronta para o futuro. Eu acho que esse futuro já é o presente, né? Não citaste teu pai diretamente, mas eu quero mandar um abraço para ele aqui, Pedro Pires, com certeza está nos assistindo. Ele que coincidentemente também é professor da tua esposa, né? Somos odontólogo. Então, mandar um abraço para ele, com certeza está nos assistindo. Sim, doutor, então, mas de lá para cá, as coisas mudaram, que é o que está permitindo realmente o seu retorno para cá. Mas eu vou lhe deixar a Thaís fazer essa pergunta. E como que fica a atual estrutura, né, para o tratamento cardiovascular, cardíaco aqui no norte do país? Praticamente, assim, em Belém, nós temos um centro de referência que atende os pacientes do SUS, que é o Hospital das Clínicas Gaspavianas, que ele recebe pacientes que vêm dos 144 municípios. Então, eu trabalho lá também, é um serviço muito sobrecarregado, se faz coisas fantásticas, tem toda uma estrutura em cardiologia, mas o hospital está muito saturado. Temos mais um centro em Santarém, que também não dá conta nem daquela região toda ali do Tapajós. E em Marabá, né, que abrange aí uma macro-região de quase 1.200.000 pessoas, carecia, né, até pouco tempo, dessa estrutura de atendimento de emergência, principalmente para o infarto agudo do miocárdio, né? Que necessita de atendimento imediato. Né? Vai ter tempo de botar uma pessoa no avião e mandar para algum lugar. Antes o serviço de emergência em Marabá era o avião ou a ambulância. Né? Então, essa realidade, graças a Deus, vai mudar agora. Em menos de 2 semanas, né, nós vamos ter um outro enfoque aqui na região. Né? Que é a hemodinâmica do Hospital Regional. Que é a hemodinâmica do Hospital Regional, que vai dar um atendimento de excelência, né? Com rapidez, com agilidade, para a gente mudar essa história da doença cardiovascular. Só para deixar mais claro para a turma de casa que está nos acompanhando, doutor e Thaís, o governo do estado resolveu ampliar o serviço do Hospital Regional, que já está aí, né, há bom tempo,
E é uma luta nossa de muitos anos que nós tivéssemos aqui, entre as especialidades, né, entre as possibilidades, um avanço nessa questão do atendimento cardiológico. E dentro desse bojo, dessa ideia, foi que nós conseguimos aí essa nova ala do hospital, que é a ala de hemodinâmica, que é justamente a especialidade do Dr. Arilson, e possivelmente, né, poderemos ter o Dr. Arilson fazendo parte dessa equipe. Então ele está por dentro, já está por dentro do projeto, já conversou lá sobre isso, né, já entende o que é estrutura, por isso que a gente está aproveitando um pouquinho do que ele já está sabendo, para ele nos contar em que nível que está a preparação para a abertura da hemodinâmica. Isso já está dizendo aí que 2 semanas, é isso? 2 semanas, provavelmente já teremos essa estrutura funcionando em Marabá. O que é hemodinâmica? Explica para o pessoal de casa. O que a gente vai ter lá nesse setor? Antes de falar na hemodinâmica, eu vou falar alguns dados que eu acho muito importante para situar a questão da cardiologia e da doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular, ela é a principal causa de morte no mundo. Sim. Então, morrem anualmente em torno de 18 milhões de pessoas. Então, a doença cardiovascular, ela mata mais até do que o Covid. Sim. Até o momento, o Covid dizimou 15 milhões de vidas ao redor do mundo. E a doença cardiovascular, todo ano, ela atinge as cifras de 18 milhões. No Brasil, morrem anualmente 400 mil pessoas de infarto e de doenças de complicações. Tem aqui também, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela faz... anualmente ela faz. Divulga essas pesquisas, né? Existe no Google, vocês podem jogar lá cardiômetro, ele contabiliza as mortes diariamente. Eu olhei até hoje de manhã, até hoje já tivemos 167 mil mortes por doença cardiovascular. Sim. Todo ano dá mais ou menos 1.000 mortes por mês, 46 mortes por hora e uma morte a cada 2 minutos, por infarto ou por acidente vascular cerebral. Então, esses números são muito alarmantes. Ela mata 3 vezes mais do que acidente de carro e violência. Mata 3 vezes mais do que todos os tipos de câncer juntos. Mata 6 vezes mais do que as doenças respiratórias e 4 vezes mais do que as doenças infecciosas. Então, é um problema grave de saúde pública. E atinge as pessoas, principalmente na faixa etária dos 35, 40 anos até os 65 anos, a idade mais produtiva. Sim. Então, essa idade mais produtiva... a gente chama de idade da população economicamente ativa. Economicamente ativa. E esse paciente pode ser surpreendido com uma doença grave. E um outro dado, rapidamente para falar, que 10 a 15% da primeira manifestação da doença cardiovascular é morte súbita. A pessoa morre em casa. Né? Então, são dados alarmantes. Por conta disso, né, a importância da hemodinâmica para a nossa região, porque... Agora eu vou ter que... A gente estourou o tempo do bloco, né? Mas é bom que a galera vai ficar em casa, vai ficar nessa expectativa de, agora, no retorno do intervalo, o doutor vai explicar para a gente o que é hemodinâmica. Perfeito. E o que a gente vai ter exatamente nesse setor aqui no Hospital Regional, no qual possivelmente ele vai fazer parte. Continue conosco, a gente vai para esse rápido intervalo e voltamos rapidinho aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, recebendo aqui o Dr. Arilson Rodrigues, esse amigo, médico cardiologista, está nos dando uma notícia maravilhosa de que ele está voltando para Marabá, de mala e cuia, com a família, e a partir de agora a base dele é Marabá, por mais que com certeza não vai deixar de operar mundo afora, mas volta a ter sua base em Marabá. E participando desse bate-papo conosco, nós temos a Thaís Araújo representando o portal Correio de Carajás. Inclusive, vou pedir para a Thaís repetir a pergunta, da qual a resposta o doutor Arilson ficou nos devendo aí no bloco anterior. Thaís, por favor. Doutor, explica para a gente, então, o que é a hemodinâmica, né, e como ela vai funcionar aqui em Marabá. Esse nome é meio complicado, às vezes, de falar hemodinâmica, né? Às vezes o paciente fala, doutor, aquele exame mãe de Mônica, é a casa da mãe de Mônica, né? Então, popularmente a gente fala cateterismo cardíaco, né? Sim, angiocoronariografia, angioplastia, os pacientes fazem muita confusão sobre esses termos, né? Mas, assim, a hemodinâmica, ela abrange a realização de exames contrastados, né?
com um raio-x de alta potência, que tem uma resolutividade 20 vezes mais do que um raio-x estático, e é uma imagem em movimento. Como é que é feito isso? Normalmente, a gente pega uma artéria aqui no braço do paciente, coloca um catéter, como se fosse um canudinho de plástico, vai com as mangueirinhas até o coração, o paciente está deitado, tem um tubo de imagem aqui, como se fosse a televisão, a gente injeta o contraste e esse tubo vai digitalizar essa imagem, nós vamos ver o coração, a circulação do coração em mínimos detalhes. Então, qualquer obstrução, por menor que seja, nós vamos conseguir visualizar. E a angioplastia é quando o exame deixa de ser diagnóstico para nós desobstruirmos as artérias. Nós vamos desobstruir com balões ou com stents, que também as pessoas conhecem como uma molinha. Nós temos foto, depois a gente vai mostrar foco, a foto né? aqui do stent. Exatamente. Então, o cateterismo é o diagnóstico e a angioplastia é o tratamento. Isso gera muito ciúme dentro da cardiologia, porque hoje 70% a 80% das obstruções podem ser tratadas por angioplastia. Nem todos os casos vão ser tratados, mas uma grande maioria sim. Né? E aí tem que ser sempre avaliado individualmente e com uma equipe multidisciplinar para a gente ver qual é o melhor tratamento para o paciente. E essa tecnologia vai estar disponível, né, aqui no Hospital Regional, né? No mais tardar, meados de junho, já vamos ter essa tecnologia disponível no nosso município. Isso vai ser um avanço enorme para a cardiologia de toda a região, né? Então isso vai trazer um benefício, vai trazer um avanço assim, sem precedentes, né? Então eu estou muito empolgado e estou muito feliz, né, de que depois de tantos anos, né, realmente, né, a nossa região está sendo, né, olhada com... Né, não é qualquer lugar que tem um centro desse. Não, né, contemplada com uma tecnologia dessa. Né? Então, vai ser o terceiro serviço de hemodinâmica em toda a região norte. Então, dos 144 municípios, nós temos em Belém, Santarém e agora em Marabá. Então, isso vai trazer realmente... Né, Doutor, só para ser um pouquinho mais específico, né? A pergunta já foi feita pela Thaís, mas eu queria tentar fazer as pessoas de casa terem um pouco mais de visibilidade sobre isso. Então, o que exatamente nós teremos nesse setor? Né? Você falou aí dessa máquina de raio-x ultrapotente, um centro cirúrgico específico para a área, imagino, e também deveremos ter UTIs dedicadas só também a essa área? Como funciona? O hospital regional ele já tem uma cardiologia bem consolidada, né, com todos os exames diagnósticos, Holter, mapa, eletro, teste, ecocardiograma, já temos. Temos já uma UTI com excelentes cardiologistas fazendo parte da escala de plantão, uma escala de pelo menos 7 cardiologistas lá. Então, a cardiologia já está consolidada no hospital. A hemodinâmica vem realmente para somar junto com esse time que realmente já faz a diferença na região. Né? Ou seja, não vai precisar criar um outro setor, setor de cardiologia, porque esse setor de cardiologia já existe. Já existe. É apenas a implementação dos equipamentos e da expertise. Né? Então, já existe um espaço dedicado para a hemodinâmica, é como se fosse um centro cirúrgico, né? Mas os nossos procedimentos, eles não são de abrir o peito, né? Não são cirurgias abertas. Não é tão invasivo. Não é tão invasivo, é por catéter, ou pelo braço, ou pela perna, a gente chama de procedimentos percutâneos, que são feitos através de catéter, né? Com sedação local, a maioria não é com anestesia geral. A maioria dos procedimentos, os pacientes não precisam ficar internados, eles vão para casa no mesmo dia. Né? Quando eles fazem algum tratamento de desobstrução da artéria, não necessariamente eles precisam ir para o CTI, muitos podem ficar em observação por 12 horas e no outro dia de manhã irem para suas casas e com 3, 4 dias retomarem suas atividades. Então, é uma coisa assim que muda realmente a história da doença, diminui o impacto da mortalidade, né, e devolve esse paciente para suas atividades laborais, né, em tempo recorde, né, em tempo muito precoce. Então, a gente pode dizer que o risco é bem menor. Sempre existem riscos, né? Sim. Sempre existem riscos. Não existe, em medicina, nenhuma terapia que não exista riscos. Mas se a gente for colocar em termos estatísticos, o risco de complicações no cateterismo é inferior a 1%. As nossas preocupações são com os extremos. Crianças com menos de 10 quilos de peso, menos de 1 ano de idade,
E hoje a faixa etária idosa, a gente poderia dizer acima de 90 anos, né? Porque hoje os nossos pacientes aí de 80, 85 anos, né, dirigem, têm uma vida normal, né, trabalham, então cada vez mais a longevidade, né, tá trazendo esse benefício aí para os idosos. Tá aí, bacana. Vamos jogar eu tenho uma foto para colocar aqui. Pedir para o Salatiel jogar aqui na tela. O doutor pode ver ele na frente, para ficar com o toxicólogo. Então, o que eu te falei, isso aqui foi na tua chegada aqui em 2005. Nossa! Né? Acho que muita água já passou embaixo dessa ponte de lá para cá, né? Então, essa aí foi a última entrevista que você deu aqui para o Correio em 2005. Que surpresa, hein? De lá para cá, Belém te prendeu e não largou mais, né? Belém junto com a doutora Paula. Mas só para a turma rememorar, está aí do nosso Nossa, arquivo. Que grata surpresa. Com cara de menina ainda, não deixou de ter, né? Ainda tem cara de muito moço, né, Thaís? É. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor, Salatiel. Aqui o senhor em ação, né? Isso. Isso aqui que eu queria mostrar, porque assim, tudo que envolve a sua área, como você já falou, vai ter uma equipe, né? Multidisciplinar. Sim. Não se faz uma cirurgia, esse tipo de procedimento com uma pessoa só, né? Não. Então tem uma equipe treinada para isso e a gente já vê que os equipamentos são diferentes. Uma tecnologia avançada, né? Aham. É verdade. Eu sempre falo, né, que por isso que essa foto ela demonstra bem aquela primeira pergunta que você me fez, Thaís. Justamente que a gente precisa realmente de uma equipe que trabalhe em sintonia, que seja bem treinada dentro dos protocolos rigorosos, principalmente para oferecer o máximo de segurança para o paciente. Então, realmente é uma equipe formada por tecnólogos em imagem, ecocardiografistas, o pessoal da enfermagem é fundamental, o pessoal da recepção, né? Tem que haver uma sintonia em conjunto para que realmente o resultado final seja... Não basta só os aparelhos, né? Não. Doutor, e esse profissional, você citou enfermeiro, por exemplo, é um enfermeiro comum do hospital ou é um enfermeiro também que tem uma especialidade na área? O enfermeiro, os técnicos de enfermagem, todos eles precisam de um treinamento específico Imaginei. E já está ocorrendo esse treinamento, né? Então a gente já soube, né, de fontes seguras lá do hospital que alguns já foram fazer treinamentos fora. Sim. Que realmente para quando começar a equipe esteja bem afinada realmente com o passo a passo de cada procedimento, né, de como funciona. Doutor, então devo entender que o que a gente está vivendo aqui, o senhor já falou que é apenas o terceiro do Pará, né? É um momento histórico, então. É um momento histórico. Nós estamos mudando o status da medicina aqui no interior do Pará, no sul e sudeste do Pará. Vai ser um divisor de águas, porque muitos pacientes vão deixar de viajarem, né, não só para Belém, mas para as cidades, para os estados próximos, né? E em busca de um tratamento, muitas vezes lá eles sem um amparo da família, sem uma logística, né, de ficar ali esperando um tratamento. Muitos eles fazem o cateterismo, voltam para a sua localidade, aguardando uma autorização para poder fazer um procedimento. Então, isso é muito complicado, né? Essa ida e vinda nas estradas de avião, né? Muitas vezes em ambulâncias, né? Então, realmente, isso vai ter um impacto, né, na melhora da qualidade de vida e na diminuição desses índices tão alarmantes de óbitos por infarto, né? Muito, muito feliz em ouvir esse seu relato, né, de alguém que é da área, né? E eu tenho certeza que, é como você falou, se não fosse essa perspectiva também de que a gente está mudando o status do que está sendo oferecido aqui, eu acho que dificilmente o Marabá conseguiria ele segurar por muito tempo novamente. Mas, doutor, o senhor teve uma oportunidade que eu acho que nenhum médico quer ter, né? Mas o senhor fala de uma forma muito segura sobre o que aconteceu, que foi a ocorrência de ter que operar o seu próprio pai nessa área, né? E a gente tem, inclusive, imagens aqui disso. Eu vou pedir para o Salatiel jogar as imagens aqui, o vídeo, mas está sem som e a gente pode ir falando em cima desse vídeo, tá? Por favor.
Olha ele aí. Isso aí já tinha acabado o procedimento, né? Isso foi uma coisa assim... Eu posso dizer para o meu público e para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que o cuidado que eu tenho com cada paciente é o cuidado que eu tenho com um familiar meu. Então, a forma como eu atendo cada paciente no meu consultório, o respeito, eu trato como se estivesse sendo uma pessoa da minha família. Então, eu fiquei muito tranquilo em desobstruir essas artérias aí do meu pai. Eu realmente, para mim, ali era um paciente como qualquer um outro, que não fugiu da minha rotina. Então, acho que quando a gente faz o que gosta, bem feito, e não há distinção sobre classe social, sobre religião, sobre credo, sobre qualquer outra coisa que possa, de alguma forma, nos separar, dentro da minha área, no meu entendimento, não existe. Quando o paciente chega ali, ele é um paciente que necessita de cuidados e ele vai ser bem atendido. Então, o meu pai, ele mostra exatamente a situação que nós tínhamos, que nós ainda temos, que em pouco tempo vai mudar. Mas, assim, ele vinha vários dias sentindo uma dor no peito, quando ele subia a ladeira, né, próximo de casa. Quando ele parava, a dor passava. Só te interromper, porque essa cena é muito bacana. Você saindo do hospital e depois aqui já curtindo um fim de tarde aqui na orla, né? Já passado o susto. Então, achei muito, muito sugestivo, muito, muito bacana a gente ver isso tudo aí. Essas imagens ele mesmo separou pra gente, viu, turma? Então, ele usou o próprio exemplo do pai dele aí para contar pra gente sobre isso. Mas, doutor, continue, por favor. Como é que se manifesta? Ele começou a sentir... Ele sentia uma dor, né? Na hora que ele me falou, os sintomas eram muito típicos, iniciamos uma medicação e ele ficou sem sentir nada. E ele, pronto, achou que não precisava fazer mais nada, né? Assim muitos, né? Muitos. Todos nós somos assim. A gente toma um remédio, parou de sentir a dor, acabou o problema. A gente não quer ir atrás mais de... Nada. E aí, um belo dia, ele sentiu uma dor, meia-noite, né? E ele, em vez de pegar o remédio do coração, ele foi pegar a bombinha de asma. Então, e ele já estava achando que ia desmaiar, ele ligou para o SAMU. Ligou para o SAMU e na sequência ele me ligou. Eu falei, pai, toma os medicamentos assim, 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 aguarde, deite e espere o SAMU chegar. O SAMU o levou até o hospital municipal, eu fui monitorando no caminho, a dor foi diminuindo de intensidade, ele chegou lá, foi bem atendido, fez exames de eletrocardiograma, exame de laboratório, ficou em observação, de manhã cedo ele estava sem dor, né? Eu falei, pai, então pegue o primeiro voo e venha para Belém. Ele andou mais 3 quadras para pegar um táxi, não chamou ninguém, pegou o avião, eu o recebi lá em Belém, no aeroporto, fomos direto para o Hospital das Clínicas, internamos e fizemos esses procedimentos em menos de 30 minutos. Pelas próprias características que ele vinha te contando, você já tinha noção exatamente do que ele estava passando? Que ele já estava passando, né? Já havíamos o convencido a ir para Belém o mais rápido possível, mas como eu estava sem dor, ficou tranquilo, achou que não era nada, né? Pois é, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, você não pediu para ele ir para Belém só para ser testado, você já tinha noção de que ele estava passando mal por esse processo? Exatamente, já era uma constatação de que ele estava ali, como o leigo gosta de falar, um princípio de um infarto, né? Ele estava ali, como a gente pode olhar no vídeo, né, que a artéria dele ali em cima, olha, tem um pontinho, tá vendo? O pontinho ali está bem apertado. Essa imagem é o resultado do super raio-x que você está citando? Exatamente, é uma imagem em movimento, que a gente vê em tempo real. Aquele ali é o stent descendo, sendo posicionado, né, aqueles 2 pontinhos pretos, a gente insufla o balão e a molinha fica ali naquela posição. Olha, já desapareceu a obstrução. Ali em cima, a obstrução já é rápida, é instantâneo, já está funcionando. Aí embaixo, achamos que tinha mais 2 lesões, a gente tratou mais embaixo, né, ali naquele ponto, ó, insuflou o balão e o stent ficou armado ali dentro, olha embaixo como já melhorou né, a anatomia do vaso, né, o fluxo já melhorou, né? Então, aí já o resultado final, mostrando uma artéria calibrosa, como se nada tivesse sido feito, né, a artéria normal, né? Doutor, o stent fica ali o resto da vida? Sim. Ele precisa ser trocado em algum momento? Boa pergunta, boa pergunta.
É muito comum os pacientes. Não vai enferrujar? Eu posso... Vai sair do lugar? Não, o stent não sai do lugar. Ele é inoxidável, ele não enferruja. É uma liga metálica feita de cromo cobalto ou de platino cromo. É mais flexível. Mesmo um materialzinho como esse, né? Microscópio quase, né? Tem uma alta tecnologia envolvida. Tem uma alta tecnologia. Em média, eles medem de 2,5 a 4 milímetros de largura. É muito pequeno. E 40 milímetros, 4 centímetros de comprimento nos maiores tamanhos. Sim. Né? Mas eles são extremamente flexíveis, são montados em cima de balão e a gente consegue hoje tratar, né, dessa forma aí como o papai foi tratado. Né? E teve final feliz porque se ele tivesse realmente, aquela artéria estivesse fechada, ele ia morrer em casa. Ia fazer parte daquela estatística lá. Que é a história de muita gente. Dos 40 mil morrem de morte súbita no Brasil inteiro. Gente, ainda tem uma lista aqui de 100 perguntas para fazer para o Dr. Arilson. Já acabou o segundo bloco, né, Thaís? A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do Observadores nesse bate-papo maravilhoso com o Dr. Arilson. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui no SBT. Eu quero lembrar você de casa, né, que os nossos programas estão disponíveis lá na nossa página no YouTube. É só digitar lá Observadores Marabá que você encontra muito facilmente programas anteriores. Esse bate-papo vai estar lá também a partir de terça-feira, tá? E voltando a destacar para quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Arilson Rodrigues, marabaense, cardiologista, um dos profissionais de referência no norte do país e nos dando a notícia maravilhosa de que ele está de novo voltando para Marabá, fincando moradia aqui de novo, junto com a esposa, o filho, e a partir daqui poderá, né, ainda está sendo ainda conversado, mas poderá estar aí na equipe do futuro Centro de Hemodinâmica do Hospital Regional. Esse sim é uma certeza, já está ficando pronto, deverá ser inaugurado agora, entre junho e julho, e participando desse bate-papo aqui conosco está a nossa colega Thaís Araújo, da equipe do portal Correio de Carajás. Eu vou pedir para o Salatiel jogar uma imagem aqui na tela e a Thaís vai fazer uma pergunta para o doutor. Doutor, o que é esse equipamento, né, que você está pousando na frente? Nos chamou atenção, doutor, porque ele é colorido, né? Então, creio que é alguma coisa muito importante. Exatamente, esse aí é o equipamento da hemodinâmica, né? Se vocês observarem, embaixo dessa tela tem uma mesa para o paciente ficar deitado e lá no fundo tem um tubo, né? Aquele tubo lá, ele gira em vários ângulos diferentes, né? E é aquele tubo que vai fazer as imagens. E esse equipamento é muito parecido com o que vai ter disponível aqui em Marabá. Nós conseguimos acoplar naquela tela imagens de tomografia, que estão ali dispostas, né? Imagens de tomografia das coronárias, né? Conseguimos colocar imagens de eco, nós conseguimos naquele layout colocar várias informações, colocar o monitor dos batimentos cardíacos do paciente, conseguimos colocar curvas de pressão, tomografia, eco, imagens de ultrassom intracoronário. Então, na mesma tela que a gente consegue visualizar o coração ao vivo, em tempo real, nós conseguimos já colocar vários exames do paciente na mesma tela e ter uma ideia realmente do geral, né? De como está esse paciente por vários ângulos diferentes e vendo vários exames dele também ao mesmo tempo. Volta aquilo então que a gente conversou no início, que a tecnologia, né? A tecnologia, né? Exatamente. Muita tecnologia. Mais uma imagem, por favor, Salatiel. Doutor, aqui está na série daquelas... O pessoal de casa, quando vê aquelas notícias, né? Às vezes surgem umas, né? Quem bebe cerveja vive mais, aquelas coisas assim. Então tem uma aqui nesse sentido. Consumo moderado de chocolate reduz fatores de risco para doenças do coração. Eu quero que o senhor me confirme se é isso aí mesmo. E a outra aqui que eu separei também, má qualidade do sono pode, isso aqui a gente sabe há muitos anos, né? Pode também ser um risco de doenças cardíacas. Eu queria que o senhor comentasse essas duas manchetes aí. Primeiro assim, que a história do consumo moderado é que é difícil a gente saber exatamente o que é um consumo... O que é moderado, né? Beba com moderação, né? Coma chocolate com moderação. Cada um de nós tem um conceito diferente de moderação, né, Thaís? Então, acho que tentam pegar um gancho de uma coisa, né? Eu acho que existe até um dizer bíblico, né? Que diz tudo é
tudo pode, mas nem tudo é lícito, Sim. né? Então, realmente, na realidade, nós não precisamos virar aquelas pessoas fitness que só comem fibras, né, vegetais, né, e temos aquela vida regrada, né? A palavra essa muito regrada, né? Nós podemos sim comer o nosso chocolate, tomar um bom vinho, né? E realmente ter ótimas noites de sono, porque realmente a questão da qualidade do sono ela é muito importante, porque ocorre liberação muito grande de adrenalina e de outros mediadores que vão causar vasoconstrição, que vão causar aumento da pressão, que vão causar taquicardia, e o paciente nesse momento pode ter realmente um infarto. Só aproveitando que você citou vinho aí, vinho faz bem para o coração? Vinho faz bem para o coração. Também moderadamente. Moderadamente. Existem substâncias antioxidantes, assim como no chocolate, né? Sim. Substâncias antioxidantes que realmente melhoram o grau diminui o grau de inflamação nas artérias, diminui o grau de aterosclerose, né? Então realmente é benéfico. Azeite de oliva, que existe também essa conversa de que o grego vive mais porque consome muito azeite de oliva. O azeite de oliva é a mesma coisa da moderação. Se você usar em grande quantidade, causa ganho de peso. Você vai engordar usando azeite de oliva, né? É muito benéfico também. Na realidade, ele é até mais benéfico do que o óleo de soja, né? Muitas pessoas usam realmente o azeite de oliva no preparo dos alimentos, mas realmente é a questão da moderação. Tá aí. E aqui, o sono, que é a outra manchete. O sono eu acho que não existe uma coisa assim mais benéfica que existe do que realmente uma boa noite de sono. Isso, né, traz benefícios, né, inequívocos para todo o organismo, não só para o aparelho cardiovascular. E realmente a maioria dos infartos ocorre de madrugada, né? Principalmente no início da noite. Realmente esses pacientes que estão muito tensos, ansiosos, estressados, eles têm tendências maiores à hipertensão, a arritmias, né? Então realmente uma boa qualidade do sono deixa o coração no nível mais de repouso, né? Mas e ainda falando de sono, eu lembrei de uma outra coisa, acho que a Thaís também vai lembrar disso. Há uns 3, 4 anos atrás teve uma notícia que repercutiu muito da morte de um cidadão que passou 24 horas trabalhando na internet e morreu consumindo energético. O que teve a ver o energético na conversa? O que você acha que... Eu acho que não tem nenhuma relação, né? Não tem, assim, os energéticos, de uma forma geral, eles têm... Porque eu estou falando isso porque na época a conotação foi de que o energético é que teria matado ele. Mas eu nem lembro da notícia exatamente como que era. Normalmente, assim, muitos têm cafeína, né? A cafeína é um estimulante, né? A dose ideal de consumo de cafeína por dia, ela não pode ultrapassar 800 miligramas. Mas, em média, por exemplo, um cafezinho, ele tem 90 miligramas, 60 a 90 miligramas de cafeína, né? Aí a pessoa quer tomar 30 cafezinhos por dia, né? Não é o ideal, né? Então, porque ele funciona como tal... O 7 dos que eu estou lhe falando também, do energético também. Do energético, exatamente. Depois vai causar uma estimulação muito grande. Mas, na realidade, esse paciente, trazendo um pouquinho para os fatores de risco das doenças cardiovasculares, o paciente ele tem obesidade, ele tem hipertensão, ele tem colesterol elevado, ele é diabético e ele não tem nenhum sintoma. Então, ele não se sente doente, né? Então, ele vai tocando a sua vida normalmente, quando, de repente, ele pode ser surpreendido com um ataque de estresse, um uso exagerado de um energético, alguma coisa que vai fazer ele ter um ataque cardíaco, o coração disparar e naquele momento ele infartar. Mas não foi, sim, faltava um peteleco para ele, né? Faltava só um empurrãozinho para ele infartar, mas não o energético em si, mas sim a vida que ele estava levando sedentária com mais os outros problemas de saúde que ele não estava cuidando, né? Perfeito. Doutor, o papel da Thaís aqui, eu falei para ela se comportar como o leitor dela lá do portal. Então, para ela fazer as perguntas mesmo de curiosa. Nós já estamos nessa fase do programa mesmo de dicas, de profilaxia. Então, vou deixar também a Thaís já exercer aí a curiosidade. No bloco anterior, você falou que seu pai, né, vinha sentindo... vinha tendo determinados sintomas e você já tinha uma noção do que poderia ser. Conta pra gente, fala pra gente, aliás, quais os sintomas que a gente tem que estar de olho, né? Porque é complicado. Ótima pergunta. É verdade.
Eu vou falar algumas, depois eu falo pro meu pai que ele é um pouco teimoso, mas basicamente assim. Mas só que a figura do teimoso tem em todas as famílias. É. Né? É por isso que é importante realmente a gente citar esse exemplo, porque a figura do teimoso está em todas as famílias. Quando eu termino de fazer um procedimento, aí a esposa, o familiar fala assim, doutor, mas ele não tem jeito, ele não faz assim. Falei, olha, o pessoal está desenvolvendo um remédio chamado Teimosol. Na hora que patentear esse remédio, ele vai ser o primeiro a usar. Teimosol, mas a gente ainda não tem remédio para teimosia. Mas assim, a dor no peito é um dos sintomas que mais chama a atenção. Para vocês ficarem tranquilos. Desculpa, mas seria uma dor assim... De que jeito, como identificar, né? Que é uma dor diferente? Porque às vezes a gente confunde muito a ansiedade, né? Dores que duram menos que 1 minuto não é coração. Se você respirar fundo e doer, não é o coração. Se você se movimentar e doer, não é o coração. Se você apertar com o dedo e doer, não é coração. Então, a pontada não é coração. A dor do coração, ela normalmente é um peso, ela é um aperto, uma sensação de queimação. Ela dura de 5 a 10, 15 minutos e normalmente ela está relacionada ao esforço. O paciente vai tentar caminhar, subir uma escada, ir até a esquina comprar pão e ele sente aquele peso. Na hora que ele faz repouso, aquela dor desaparece como se ela nunca tivesse existido. Os pacientes de mais idade, eles podem não caracterizar como uma dor. Não, é um desconforto, é um peso. Às vezes eles não conseguem caracterizar. E a mulher, principalmente a mulher, ela tem um limiar de dor diferente do homem, porque a mulher está acostumada a sentir dor. Né? Parto, cólicas menstruais, né? A mulher, ela está infartada desde de manhã, ela vai procurar um médico à noite, porque ela tem milhões de afazeres. E ela tem que dar conta disso primeiro. Dar conta disso primeiro, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar do filho, aí ela só vai ter tempo de reclamar no final do dia. Então, o infarto na mulher sempre é mais grave, porque ela tem um limiar de dor muito grande, ela acha que aquilo não é importante e já chega no hospital em situações bem complicadas. Né? E o idoso, ele também, o diabético, às vezes ele não tem aquela sensação de dor que chame muita atenção. Muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro reclamando de como se fosse uma gastrite, come muito, um mal-estar, e às vezes é um infarto. Né? Então, a dor, desmaios, sensação de cara branca, né? Náuseas, vômitos, são sintomas que chamam muito atenção para a angina. E normalmente isso é em crescendo. Aquilo vai piorando e o paciente, né, vai procurar o serviço de atendimento porque alguma coisa não está normal. Mas a dor tem essas características. Doutor, você citou a vida fitness e a gente está num mundo hoje que o patrulhamento está enorme. As pessoas mesmo estão se patrulhando também, né? Tenho que fazer exercício, tenho que ter uma vida melhor, etc. Então, a princípio, querer raciocinar dessa forma é positivo. Porém, eu sei que isso é uma indicação médica, não é só você chegar e se matricular numa academia. Tem cuidados também a pessoa deve ter, né? Fora o check-up anual, que muita gente nem faz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa pergunta, Patrick. O fato de você ter bons hábitos alimentares, ter uma boa prática de exercícios, não isenta de ter doenças no coração. Sim. Então, você precisa fazer uma dosagem de colesterol, de glicose, procurar o seu clínico ou o seu cardiologista. Né? Tem histórico na família, já fique mais atento ainda. Já teve familiares com infarto, com ponte de safena, ou colocou stent. Fique mais atento a isso. Mas tem que fazer. Hoje, a gente já começa a tratar as crianças com colesterol elevado a partir de 12, 13 anos de idade. Aquela história, eu sou muito novo, não vou ter problema. Já começa a tratar, né, desde cedo, porque o colesterol alto, 80% das vezes, ele é genético. Ele não vem da alimentação. Nós vamos ter pacientes bem obesos que não têm colesterol elevado e pacientes bem magrinhos que têm colesterol elevado. Né? Então, o fato de você fazer atividade física, ser um atleta, você pode ser um atleta hipertenso, pode ter colesterol alto, pode ser diabético, então você precisa ter um controle. Lógico, a atividade física, a dieta tem um papel fundamental, né, na qualidade de vida dos pacientes, mas tem coisas que não dependem, né, da nossa vontade. Né? Então, recentemente, teve um colega médico que ele pedalava 180 quilômetros por semana. E como ele ia fazer uma prova com 300 quilômetros, ele resolveu fazer um check-up. E nesse check-up, né,
felizmente, nós conseguimos detectar um problema gravíssimo no coração e ele fez angioplastia, colocou o stent e depois ele voltou para sua atividade normal, tanto de trabalho quanto de exercícios, mas assim, ele ia morrer num treino. Então, né, muitas vezes a gente vê mortes de atletas, né, justamente por conta disso. Sim. Porque a pessoa acha que por fato de fazer exercício, tudo não precisa de avaliação médica. Então, antes de qualquer atividade física, é importante consultar o médico. Até porque a gente vê muitos casos também, às vezes a pessoa pensa, eu não sou obeso, eu tenho uma certa, né, caminho, etc e tal, mas agora eu vou fazer academia e pensa que por isso, né, por ela não ter algumas condições que ela botou na cabeça dela como pré-existentes, ela pensa que por isso ela está isenta de fazer o teste físico, de habilitação, e já vai querer pegar pesado na academia, então é por isso que eu citei essa questão. Sem dúvida. O nosso tempo está acabando, doutor, e eu queria até... Salatiel, joga aquela última foto aqui, a gente ficou devendo de mostrar para o povo aqui, essa aqui um desenho, né, do que seria o stent atuando aí, né, ele já aberto dentro de uma coronária, né? Exatamente. Aquela imagem amarela que está atrás do stent seria a placa de gordura que a gente chama de aterosclerose, Sim. que é formada pelo depósito de colesterol ali na parede do vaso, causa uma inflamação. Isso vai estreitando, né, o calibre do vaso. É quando o paciente vai ter a angina, vai ter a dor, vai ter esses sintomas que você me perguntou. Quando... por algum momento, a mangueira entupida. A mangueira entupida. Quando, de repente, rompe e o sangue coagula, fecha totalmente, a pessoa tem um infarto. Ali, o stent foi implantado e ele faz com que o vaso volte a ter sua geometria normal, volte a ter sua anatomia normal e o sangue flui normalmente. E, na cardiologia, no infarto, o tempo é músculo. Então, quanto a gente tem entre o paciente sentir a dor e nós conseguimos desobstruir essa artéria, o tempo ideal é menos que 120 minutos, tá? Menos que 2 horas. Nós conseguimos fazer isso com menos de 2 horas, vamos ter um benefício enorme. Com 6 horas ainda teremos um benefício muito grande, mas depois de 12 horas isso já não faz muita diferença se nós vamos conseguir tratar esse vaso. Aquele músculo ele já sofreu uma perda, dependendo do tamanho da área que foi infartada. O paciente vai ter coração grande, vai ter limitações, se ele sobreviver ele vai ter uma série de restrições na vida, né? Então, quanto mais a gente correr para desobstruir essa artéria, imagina, né? Nós, até pouco tempo, não tínhamos isso aqui em Marabá. Então, imagina o impacto disso aí, né, na saúde pública, Sim. na questão de aposentadoria precoce, de invalidez e da perda de economia desses adultos economicamente ativos. A pessoa que tem um stent implantado, muda alguma coisa na vida dela? Ela tem alguma limitação? Não. Ela pode correr, pular, dançar, namorar, plantar bananeira, pular de bungee jump, de paraquedas. Ela pode fazer tudo. Mas o paciente fica inseguro. Eles sempre me ligam perguntando se ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, se vai sair do lugar, se pode comer... peixe de couro, se pode comer açaí com manga, alguma coisa, né? Então... A gente tem muitas coisas aqui. Doutor, enquanto a gente ouve muito falar hoje de stent, angioplastia, né? São termos que cada vez mais estão populares, uma palavra, um procedimento que a gente ouvia falar muito no passado, hoje em dia eu ouço falar pouco, que é a implantação de marca-passo. Quem é que precisa de marca-passo? O marca-passo é quando a bateria, a nossa própria bateria, ela deixa de ditar o ritmo do nosso coração. A frequência cardíaca fica normalmente abaixo de 30 por minuto, nós temos sensação de desmaio, né? A pressão fica baixa, então nós precisamos, meio que nem quando a gente faz no carro, passar um fiozinho e ligar um jacarezinho e ligar uma bateriazinha aqui fora, né? Essa bateria ela fica embaixo da pele e o paciente tem vida normal. Normalmente, os pacientes que precisam de marca-passo, na grande maioria das vezes, são pacientes mais idosos, Sim. acima de 75, 80 anos, que o tempo útil da bateria dele está acabando. Né? E muitas vezes, em alguns exames, a gente consegue prever que isso vai acontecer, né? Como um Holter, às vezes a gente consegue prever que aquilo está próximo de acontecer, nem sempre. Né? Então, às vezes, o mecânico lá do carro, o eletricista vai dizer, olha, essa bateria aqui vai te deixar na mão. Aí a gente não ouve muito, não, deixa, não espera, né? O diabético fica a pifar. No coração, às vezes, não dá para a gente esperar, né? Perfeito. Mas em pacientes jovens vão ser situações muito pontuais. É uma cirurgia que você faz também? É um procedimento que nós fazemos de urgência, né? Que na urgência nós conseguimos implantar um marca-passo provisório para salvar a vida do paciente e depois, em outro momento, né?
ou cardiologista especializado em marca-passo ou cirurgião cardíaco, eles implantam um marca-passo definitivo, né, que fica embaixo da pele. Também é um procedimento muito simples, né, que as pessoas não têm que ter receio de fazer, porque muitas vezes tem a indicação, a pessoa tem medo de fazer e morre. Gente, o nosso tempo estourou. Teria muita coisa aqui, né, Thaís, para a gente perguntar para o doutor Arilson, mas, enfim, não vai faltar oportunidade. Vamos convidá-lo em outras oportunidades, inclusive aqui na Rádio Correio, para a gente fazer um bate-papo. Ele vai estar sempre aqui conosco, ele é sempre muito acessível e, com certeza, em outros momentos a gente vai beber dessa fonte novamente. Eu quero, de novo, como marabaense, como amigo da tua família, teu amigo, te dizer da felicidade que eu estou nesse momento, da gente contar com o teu retorno para Marabá, contar com um profissional da tua categoria, da tua importância numa cidade do interior não é simples, eu sei que da complexidade disso, e fico muito, muito feliz da gente estar vivendo esse momento, de ganhar um setor de hemodinâmica no hospital regional, que vai fazer muita diferença, como o senhor explicou aqui, na vida de muita gente, por uma possibilidade maior de salvar vidas, de menos sofrimento para os pacientes que precisam de cirurgias eletivas nessa área, e de forma que eu fico muito, muito feliz com o que a gente está vivendo. Desculpa. Eu começo me despedindo da Thaís. Thaís, obrigado por representar aqui o portal e nos ajudar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e muito obrigado, doutor. Eu, meu nome é satisfação. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tá, um bom domingo para todos. Tá aí. Agradecer aqui a Paula, a esposa dele, que está aqui nos bastidores, o Bernardo também, filho. E dizer para você que, novamente, que quem pegou o programa pela metade, ou agora o finalzinho, tá? Fica tranquilo, a partir de terça-feira vai estar lá no nosso canal no YouTube, só procurar lá Observadores Marabá que você encontra a íntegra desse bate-papo. Agradecer a nossa turma aqui da técnica, Angélica Freitas também, da direção da TV Correio, e dizer que semana que vem a gente tem encontro marcado aqui novamente na telinha da TV Correio SBT. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.